Então vamos lá, eu tô aqui com o meu celular, eu vou abrir as caixinhas que vocês me enviaram lá no Instagram para responder. Inclusive, se você ainda não me acompanha no Instagram, é @dicasdafono. Ó, vou deixar aqui na tela para você ver. Já comece a acompanhar por lá, porque eu também passo muitas dicas, converso com vocês nos stories. Vai ser um prazer receber você lá no meu Instagram e eu quero que você me mande uma mensagem no direct, tá? Dizendo que você chegou pelo programa da TV Marília. Então vamos lá. O Pedro mandou a seguinte pergunta. Meu bebê tem 1 ano e 7 meses, porém não fala muitas palavras. É bastante estimulado em casa. É normal? Pedro, seguinte, primeiro ponto, o que seriam poucas palavras, né? Ele não fala muitas palavras. O que você precisa focar, na verdade, não é na quantidade de palavras que ele fala, mas na qualidade. O que isso quer dizer? Crianças que estão com desenvolvimento bom e normal, elas usam palavras comuns no dia a dia dela. Se fala papai, mamãe, para chamar o papai e a mamãe ou para mostrar o papai e a mamãe. Se ela fala água quando está com sede. Se ela fala au-au quando ela viu um cachorro. Ou seja, essas palavras que ela utiliza devem ser contextualizadas, devem ser adequadas ao ambiente, ao que está acontecendo no momento. Vai ser preocupante se ela só repete palavras aleatórias. Então, por exemplo, ela ouviu uma palavra num desenho, bota, e aí ela começa a repetir, bota, bota, fora de contexto, em momentos que não tem nada a ver. Isso é um sinal de alerta, tá? Agora, precisa entender também, ele é bastante estimulado. Quais são esses estímulos? O que eu te oriento é observar se esse número de palavras vai aumentando no decorrer das semanas. E se essas palavras são funcionais, como eu citei aqui, são adequadas ao contexto. Se sim, provavelmente esse desenvolvimento está normal. Se não, se tiver com uma pulguinha atrás da orelha aí, vale a pena buscar um profissional para te orientar, certo? A Adriana colocou, meu bebê tem 1 ano e 10 meses e não fala nada além de papai, mas sabe imitar os desenhos. Bom, Adriana, obrigada por ter enviado a pergunta. Vamos lá. A imitação é uma habilidade fundamental para desenvolver a fala, mas a orientação que eu vou te dar é que você diminua a exposição aos desenhos e aumente estímulos que favoreçam a imitação do que você faz. Então, por exemplo, você pode brincar com ele em frente ao espelho de fazer careta, imitar expressões, feliz, triste, bravo, você vai fazendo essas expressões, brincando com ele e estimulando essa imitação. Você pode também aproveitar músicas que ele já conheça, dos desenhos que ele assiste, e colocar as músicas para tocar sem a imagem e dançar com ele, incentivando a imitação dos gestos. Palma, 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 pé, pé, pé. Bate o pé no chão, bate a palma. Tudo que você incentivar que ele imite de expressão do seu corpo, da expressão facial, dos gestos que você utiliza e até mesmo da sua fala, vai favorecer muito mais a comunicação e provavelmente ajudar a aumentar esse vocabulário. Por que imitar o desenho não é tão interessante? Porque o desenho não dá resposta para ele. Para a criança se desenvolver bem na fala e também essa questão da imitação, ela precisa de feedback, de resposta. Quando você ou qualquer outra pessoa interage, brinca com ela, ela vai fazer um gesto e você vai responder a esse gesto. Ou você vai imitar também, ou você vai comemorar que ela bateu a palma na hora que você pediu para bater palma. Então, para a fala se desenvolver, essa troca com outro ser humano é fundamental. Então, de um modo geral, diminuir a exposição às telas, aumentar a interação com outras pessoas. A Daisy mandou o seguinte, todo mundo mandou dúvidas sobre criança, hein? Meu filho tem 2 anos, tem atraso de fala e também treme o queixo ao tentar falar. O que será isso? Bom, Daisy, obrigada por ter enviado a sua caixinha, a sua pergunta. É o seguinte, tremer o queixo pode ser indício de uma gagueira, de uma disfluência na fala. Eu não posso te confirmar isso sem avaliar o seu filho, então é fundamental que ele passe sim por uma avaliação fonoaudiológica, mas geralmente quando existe um movimento associado, como se fosse um tique, vamos assim dizer, associado à fala, pode ser o que nós chamamos de disfluência, e se isso acontece com muita frequência, o tempo todo, pode sim ser uma gagueira.
Como ele tem 2 aninhos, ele é muito novo, a boa notícia é que tem como ajudar essa criança, né? Quanto mais cedo você busca ajuda, melhor. Então, eu passaria por avaliação fonoaudiológica tanto para ver o porquê ele fala pouco, né? Porquê desse atraso de fala, quanto para avaliar esse tremor no queixo. Se, por exemplo, ele vai dizer casa e ele faz casa, treme o queixo antes de falar casa, ou se ele vai falar papai e esse queixo treme também, papai, antes da palavra sair, provavelmente é uma disfluência. Mas, de um modo geral, o que eu te oriento é realmente buscar uma avaliação. Até porque atraso já pressupõe a necessidade de uma intervenção. Olha só, a Rafa mandou o seguinte: meu bebê tem 1 ano e 3 meses e ainda não fala palavras completas. Só mamã, dedé, pé. Vamos lá, palavras completas. Pé é uma palavra completa. Acho que você quis dizer que ele fala sílabas duplicadas, né? Palavras menores ou as palavras pela metade. Bom, ele tem 1 ano e 3 meses, isso é absolutamente normal. Quando nós fazemos avaliação da fala de uma criança, nós observamos uma coisa que se chama processos fonológicos. O que são esses processos? São as simplificações que as crianças fazem na fala para tentar se aproximar ao máximo da fala correta. Então, até os 2 anos e meio, é normal que a criança fale algumas palavras pela metade. Então, por exemplo, banana, ela fala nana, macaco, ela fala caco. Isso é absolutamente normal, faz parte do desenvolvimento típico. O que é que você precisa observar? Se a criança vai evoluindo nesse tempo. Então, 1 ano e 3 meses, ele ainda é um bebê muito novinho, ele está começando a aprender a falar agora. É super normal que ele faça essa diminuição das sílabas, que ele utilize palavras mais simples e ele vai refinando essa capacidade de falar palavras mais complexas no decorrer do desenvolvimento. Embora seja normal falar palavras pela metade até 2 anos e meio, ele tem que ir melhorando. Então, com 1 ano e 3 ele está falando mamã, dedé, pé. Vamos supor, com 2 anos ele já deve ter mais palavras nesse vocabulário, já conseguir falar algumas palavras completas sim, e ir diminuindo cada vez mais o uso dessas palavras pela metade, até que com 2 anos e meio ele vai eliminando por completo este processo, certo? Vamos para mais uma pergunta. A Rose mandou como melhorar a ansiedade social. Eu acredito que exista aí uma ansiedade para se comunicar com as pessoas, né, Rose? Foi o que eu entendi. Muito obrigada por enviar a sua caixinha. Bom, é claro que se existe uma ansiedade, precisa entender o motivo que te deixa ansiosa. Será que você já passou por situações frustrantes com relação à sua comunicação que trazem essa ansiedade à tona quando você vai se comunicar? Precisa entender a raiz dessa ansiedade. Para isso, o melhor a fazer é procurar realmente um psicólogo. Agora, para a comunicação em si, trabalhar a sua oratória pode te ajudar absurdamente. Por quê? Muito da nossa ansiedade para a comunicação é pela insegurança. É por não saber que gestos eu vou usar, como eu vou me expressar, quais as melhores palavras para eu selecionar, como eu vou me portar em cada situação comunicativa. Quando você treina isso, e isso é uma habilidade treinável, você se sente mais segura, porque você está preparada para as diversas situações comunicativas. Então, tem que identificar qual é o momento que você se sente mais ansiosa. De repente é na faculdade quando eu preciso falar com a professora, ou é no meu trabalho quando eu preciso fazer uma reunião com o meu chefe. Tá, então qual é o assunto que você fala com mais frequência quando se reúne com o seu chefe? Vamos treinar essa comunicação usando esse assunto? É nessa linha que nós seguimos para fazer esse treinamento. E aí, o fonoaudiólogo vai analisar a sua linguagem corporal, os seus gestos, a sua expressão, as palavras que você utiliza, a forma que você elabora suas ideias, e aí vai treinar tudo isso. Treinada, você vai se sentir muito mais segura. Se essa ansiedade persistir e a raiz for outra, não tiver necessariamente uma ligação com comunicação, a terapia psicológica vai te ajudar bastante também. Vamos então aqui para mais uma caixinha. Pais surdos e filho ouvinte, como fica a linguagem dessa criança? Bom, então nasceu um bebezinho numa família de
pessoas surdas que provavelmente se comunicam por língua de sinais, é o que eu imagino. E aí ela está preocupada em como essa criança vai desenvolver a linguagem, a fala. Bom, é fundamental que essa criança seja exposta a um ambiente onde as pessoas também se comuniquem por meio da fala. Vai ser importante ela desenvolver a língua de sinais para se comunicar com os pais, e eu acho que isso vai acontecer de forma natural, que ela já está exposta a esse ambiente, mas ela precisa sim de outros ambientes, de conviver com outras pessoas que falem, que conversem, que estimulem a fala dela para esse desenvolvimento da linguagem também. E para encerrar aqui a nossa caixinha, tem a pergunta da fono Josi Clécia. Josi perguntou o seguinte, obrigada, viu, Josi, por mandar. Profissional da saúde nas mídias sociais deve priorizar autenticidade ou um perfil mais formal? Nossa, eu amei essa pergunta, porque hoje é quase que unânime os profissionais estarem usando as redes sociais para divulgar o próprio trabalho. Eu vou dar a minha opinião pessoal e de quem usa as redes sociais para isso também. A autenticidade, ela é fundamental, seja qual for a mídia, o ambiente que você vai se comunicar. Então, sim, o profissional, mesmo o profissional da saúde nas redes sociais, ele deve priorizar a autenticidade. Agora, quanto a ser formal, não necessariamente vai tirar a autenticidade desse profissional. Então, por exemplo, se eu tenho um jeito mais leve, divertido de comunicar sobre a minha profissão, tá tudo bem eu fazer isso de uma forma leve e divertida nas redes sociais. O que é importante a pessoa pensar é que ser autêntica não necessariamente vai permitir que ela fuja um pouco do contexto profissional nas redes sociais. Então, pode ser que eu, Paula, na minha autenticidade da minha vida pessoal, goste de fazer algumas coisas que não tem muita relação com a minha profissão e que não vai ter conexão com aquele público que me acompanha para saber mais sobre comunicação e fonoaudiologia. Então é isso que eu tenho que colocar na balança na hora de compartilhar nas redes sociais. É super comum hoje em dia a gente humanizar mais o profissional da saúde, nós mostramos um pouco de vida pessoal também, mas sempre cabe o bom senso, né? Então, vamos supor, você atende no consultório. Você iria para o seu consultório usando biquíni? Eu acredito que não. Então, eu acho que não convém você postar uma foto de biquíni na sua rede profissional, por mais que isso seja autêntico, por mais que você utilize biquíni no seu dia a dia, porque isso não se conecta com o tema que você se propõe a compartilhar ali nas suas redes. Então, eu acho que bom senso acima de tudo. Você pode ser autêntica sem perder o bom senso. E finalizamos então aqui o nosso Fono Responde. Muito obrigada a você que participou. Vou falar mais uma vez, se você ainda não me acompanha lá no Instagram, @dicasdafono, me acompanhe por lá, que vai ser um prazer ter você comigo.